pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo da playlist do quadro Deu na Web. Hoje eu vou estar comentando sobre a Bárbara Cavalcante. Ela fez uma participação em uma transmissão ao vivo lá no canal do YouTube, Web TV Brasileira. Se você tem acompanhado os últimos vídeos aqui do canal, você viu que eu fiz dois vídeos repercutindo, comentando sobre o caso da Alexandra Gurgel e o que ela trouxe em um vídeo que ela fez sobre 5 palavras gordofóbicas. Então eu fiz um vídeo, no dia seguinte fiz um outro, continuando a falar sobre o assunto. E o canal Web TV Brasileira fez um ao vivo com a participação da doutora Sandra, uma nutricionista, juntamente com a Bárbara Cavalcante, que é justamente uma pessoa que travou o que eu chamei de luta contra uma obesidade muito severa. Então ela reconhece a importância de se entender que a obesidade é sim algo problemático, é sim algo que pode trazer riscos para a saúde. Isso não impede que você, ao ser uma pessoa acima do peso, que você seja uma pessoa feliz, que você se aceite, ou que ainda você seja acima do peso e saudável. Mas ela entende que não dá para desconsiderar a possibilidade de você ser acima do peso e uma pessoa com problemas, que foi o caso dela, Ela teve um excesso de peso com problemas. Então ela reconhece que tratar a obesidade para ela foi fundamental. Então ela tem justamente esse posicionamento aí contrário a Alexandra Gurgel, de que a obesidade não é um problema, não tem riscos. Enfim, ela nem reconhece que a obesidade é uma palavra que deva existir, justamente porque, segundo ela, é uma palavra gordofóbica. Então é só para inteirar você. Pronto, esse ao vivo aconteceu ontem lá no canal Web TV Brasileira, que foi justamente um dia de terça-feira, tá? Então foi ontem à noite, eu não acompanhei no ao vivo, mas ainda ontem eu vi, o vídeo é bem grande, foi 1h20 de ao vivo, eu assisti todo. E aí hoje pela manhã, justamente a Bárbara Cavalcante, eu vi no Instagram dela, nos stories, ela repercutindo sobre a participação que ela teve lá no ao vivo. Eu vou mostrar pra vocês aí o que ela falou sobre isso, comentando a participação dela. Mostro e volto para continuar comentando sobre o assunto e conversando com vocês. Acompanhem. Bom dia, amorzinhos. Eu não cheguei a falar pra vocês sobre a live de ontem, Então, eu quero muito agradecer à Web TV Brasileira por ter me chamado. Foi muito legal, adorei conhecer a doutora Sandra. E muito obrigada a vocês pelo apoio. Eu não pude ver na hora, mas vi depois. Sempre vou a todos os lugares que me chamam pra contar a minha experiência, porque eu sei o que eu vivi, eu sei o que os meus médicos me mostraram nos meus exames, eu sei muito bem o que eu passei. E agora, tendo o canal e vocês, eu tenho sempre, além da minha experiência, o que vocês me passam também. E fora isso, eu acho muito importante a gente falar sobre essas coisas, porque gera identificação em algumas pessoas. Muitas pessoas passam pelo que a gente passa e às vezes se sentem sós, como eu já me senti um dia. Quem assistiu a live, ficaram alguns pontos que eu acho importante a gente falar sobre ainda. Por isso que eu acabei de gravar um vídeo com alguns pontos da live que eu gostaria de ter falado mais, ou até destrinchado também. E eu vou tentar editar e liberar hoje. Ali, na verdade, eu já tinha falado antes em vídeos do meu canal, Tipo essa coisa de ser 880, nunca mais comer nada, ser contra a indústria alimentícia, gordo e preguiçoso, entendeu? A doutora Sandra não falou nesse sentido. Mas ficou parecendo que ela falou, assim, se você caçar, aquilo ali parece, entendeu? Ela falou no sentido das pessoas que realmente não querem mudar a vida e tal. Mas eu falei mais sobre isso nesse videozinho que eu gravei, eu achei ele bem importante. Bom, vocês puderam ver aí, que ela, agradeceu tudo, gostou da entrevista, acho que ela considerou um momento enriquecedor, isso é bacana, mas ela falou que acabou de gravar um vídeo para lançar no canal dela, falando mais sobre a participação dela, porque teve alguns pontos que ela acha que poderia se aprofundar mais e se explicar mais, ou dar a opinião dela sobre alguns pontos ali que ela não concordou muito. Esse vídeo, ela ainda, no momento em que eu estou gravando, ainda não liberou. Então o que eu vou estar comentando aqui agora é sobre o que ela repercutiu nesse momento nos stories dela lá no Instagram dela, tá? Então é sobre isso. Quando ela liberar o vídeo no canal dela, se vocês quiserem ou se eu achar interessante, eu venho e faço um vídeo depois sobre o que ela comentar no vídeo do canal dela. Só pra ficar claro. Bom, basicamente, teve um momento lá no ao vivo que a Tati Martins, que comandou essa entrevista lá no canal dela, Web TV Brasileira,
ela justamente questionou a doutora Sandra sobre essa frase que a Alexandra Gurgel mencionou, que foi de grande impacto, né? Quando ela disse que nutricionista não tem que emagrecer ninguém. Inclusive foi nessa hora que ela acabou citando o nutricionista Henrique, que era eu, porque eu fiz um vídeo, dos vídeos que eu fiz anteriormente, né, os 2 vídeos que eu falei, teve um que eu citei, o WebTV brasileiro, que eu citei eles. Então eu marquei eles no Instagram, acho que eles viram o vídeo, né? Ou melhor, ela viu o vídeo, né, porque ela falou isso, né, que eu comentei falando sobre essa frase, que não é bem assim, que depende, e que não é assim, que nutricionista pode sim fazer emagrecimento para uma pessoa que queira e que precise. Então, quando ela falou sobre isso, ela puxou a pergunta para a doutora Sandra, que também é nutricionista, né, perguntando o que ela achava disso, de que nutricionista não tem que emagrecer ninguém. Foi aí que a doutora Sandra falou, né, que às vezes, né, a pessoa realmente inventa desculpa para tudo. Então, se a pessoa não fizer por onde, se a pessoa não realmente tiver foco, força de vontade, o profissional não vai conseguir fazer milagre. Foi o que eu entendi do que ela quis dizer. Então, ela falou nesse sentido de que algumas pessoas realmente acabam inventando desculpa para tudo. E, gente, isso é ou não é uma realidade? É. Ela apenas quis dizer que algumas pessoas que estão com excesso de peso, quando pensam na possibilidade de emagrecer, acabam inventando desculpa para tudo e por isso que acabam não conseguindo ter um emagrecimento efetivo. Foi essa a mensagem que eu, sendo nutricionista, quando eu a ouvi falar, eu entendi dessa forma. Porém, a Bárbara Cavalcante, né, pelo que vocês puderam ver nos stories, ela meio que falou assim que, olha, dá para poder achar que aquilo dá margem para a interpretação de que ela quis dizer que tem gente que é gorda e que é preguiçosa e tal. Enfim, eu entendo a Bárbara, né? Mas, aqui dando a minha opinião, eu acho que, na verdade, foi apenas uma questão aí de ponto de vista, de interpretação, porque ela quis dizer apenas isso, que tem gente que dá desculpas para tudo. É apenas a questão de força de vontade, e que isso vale para todo mundo. Qualquer pessoa que queira um objetivo muito específico em relação à alimentação, que não seja somente saúde, que seja de repente estético, que seja ganhar músculo, definir, tudo isso requer dedicação, foco. Então é nesse sentido, né, do você falar que, então não fique inventando desculpas, né, se você depois não conseguir ver resultados, entenda que foi porque você deu desculpas de que, vou abrir uma brecha hoje para comer mal, vou abrir uma brecha hoje para comer errado e amanhã eu volto para a dieta. Isso são coisas que eu entendo como desculpas, né? Então, não reclame depois de algo que você realmente não se dedicou. Pronto, primeira parte a ser comentada é essa. Aí, a Bárbara, né, Cavalcante, ela recebeu lá, provavelmente no direct dela, né, uma pessoa que também comentou sobre essa transmissão ao vivo, sobre essa live, onde a doutora Sandra comentou sobre o nível de circunferência abdominal, que justamente eu coloquei aqui do lado para comentar junto com vocês, já vou chegar nessa parte aqui. Foi o seguinte, eu vou ler aqui o que a pessoa escreveu, né, e a Bárbara Cavalcante escreveu, concordo. Olha só, a pessoa escreveu o seguinte: Bárbara, aquele lance que a nutricionista disse sobre a cintura ideal da mulher ter no máximo 85 centímetros me deixou muito desconfortável. Provavelmente a nutricionista que eu me consulto acharia essa fala problemática. Tem mulheres que nunca vão ter essa medida, ou só vão ter essa medida se tiverem distúrbios alimentares. E aí a Bárbara escreveu por cima desse print, concordo, e escreveu embaixo complementando. Por isso falei lá sobre a bioimpedância que mede, né, o percentual de gordura, água, ossos, músculos, etc. Então vamos aqui aos meus comentários. Gente, seguinte, primeiramente, né, essa questão aí dos centímetros da cintura, né, ou para ser mais detalhado, né, circunferência abdominal, né, então eu vou falar nesse termo, tá, circunferência abdominal. Esse parâmetro, essa variável, eu avalio em todo paciente que eu atendo. Então, olha só, isso daqui é um equipamento, né, básico, uma fita métrica inelástica. Então, essa minha aqui, ela tem 150 centímetros, né, 1,5 m. Deixa eu esticar aqui para poder ver. 150 centímetros. Então a gente utiliza isso para verificar, né, essa questão da circunferência abdominal. Então, gente, isso daqui é o que a gente vai saber se a pessoa está com 80 centímetros, 90 centímetros, 100 centímetros e por aí vai. Então é sobre esse equipamento aqui que a gente chega a esses números aqui, tá? Eu assisti todo o ao vivo.
não revi para poder confirmar o valor exato que a doutora Sandra falou, mas eu tenho quase certeza, pela minha memória, de quando eu assisti, eu ouvi ela falar os valores 88 para mulheres e o valor 102 para homens. Ou seja, ela falou corretamente, segundo as diretrizes para a obesidade que estão vigentes atualmente para nós profissionais da saúde, nós nutricionistas, inclusive, nos embasarmos na hora de tratar um paciente, por exemplo, com excesso de peso, com sobrepeso, com obesidade. Ou seja, ela não falou 85 centímetros. Talvez a pessoa que escreveu para a Bárbara, né, tenha se confundido ali. Então, não foi 85 centímetros, e sim 88 e 102, se eu me recordo bem. Mas, independente disso, o fato é que os valores são esses e eu vou explicar para você aí que se interessar sobre essa questão. É o seguinte, existe, né, um documento do qual eu trouxe isso daqui baseado nele, que é a ABESO, que significa Associação para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica, ou seja, tudo a ver com essa temática, né? Obesidade. Então lá nesse documento eles falam justamente sobre os valores recomendados, os valores que o profissional deve ter atenção na hora de ver se o paciente tem um risco aumentado para, de repente, doenças cardíacas, doenças cardiovasculares. Porque, entendam, essa região aqui abdominal, quando ela está aumentada, principalmente, obviamente, se for por uma questão de gordura mesmo, né? Isso está relacionado com, muitas vezes, inflamação. Isso muitas vezes está relacionado com uma obesidade, com um excesso de peso. E muitas vezes isso acaba sendo um fator de risco para doenças cardíacas, para doenças cardiovasculares. Por isso que essa variável da circunferência abdominal eu sempre avalio nos meus pacientes e ela realmente é muito importante. Porque, entendam, para mulheres, então aqui é o M de mulheres, aqui é o H de homens. Para mulheres existe um risco aumentado se elas estão com uma circunferência abdominal no valor de 80. Então se a mulher tiver com abaixo de 80, a princípio é o que seria o saudável. Quando ela chega no 80 e a partir disso já é, digamos, uma luzinha amarela. Opa, alerta! Você já está passando a ter um risco para doenças cardiovasculares. Quando esse valor, além de simplesmente passar dos 80, realmente chega ao 88 ou acima disso, aí já significa o quê? Um risco aumentado substancialmente. Aí a luzinha já passa do amarelo para o vermelho. Ou seja, aqui é um risco 1, aqui é um risco 2. Deu para entender? E para os homens, né, é a mesma interpretação, é o mesmo entendimento, só que os valores são diferentes. Para os homens, né, esse risco, essa luzinha amarela, ou risco 1, é quando eles têm 94 centímetros de circunferência abdominal. E se um homem tem 102 centímetros ou mais, aí a luzinha passa do amarelo para o vermelho, porque o risco agora é um risco 2. É um risco não mais aumentado. Embora o risco aumentado já seja suficiente para você entender que precisa, talvez, mudar algo, né? Mas aqui o risco aumenta substancialmente. Então, acredito que isso daqui agora deu para ajudar você aí que de repente ficou com dúvidas em relação a isso, ou independente se você não tinha dúvidas, de repente agora você está se informando mais sobre essa questão. Então, são esses os dados relacionados a medidas de circunferência abdominal para mulheres e para homens e os seus respectivos significados em relação a isso ser um parâmetro de você entender se a pessoa está com um risco ou não para doenças cardíacas, para doenças cardiovasculares, por conta daquilo que eu expliquei anteriormente. Porque se você tem uma circunferência abdominal avantajada, provavelmente, se for por excesso de gordura, isso é um problema para você, para a sua saúde, agora ou futuramente, se você não fizer nada para reverter isso. Então eu espero que essa discussão aqui tenha ajudado você de alguma forma, eu tenha contribuído com os meus comentários a poder de repente te acrescentar, agregar com essa temática que foi originalmente, né, no ao vivo do Web TV Brasileira sobre obesidade e gordofobia. Então eu tirei algo para poder estar comentando com vocês. Se você gostou do vídeo de aqui de agora, deixa o seu joinha aqui embaixo. Aqui embaixo nos comentários, me escreva se você gostou do vídeo. Se você quiser deixar a sua opinião sobre tudo, sobre o ao vivo lá feito na Web TV Brasileira, sobre o que a Bárbara Cavalcante falou nos stories dela que eu mostrei aqui anteriormente, sobre os meus comentários ou sobre a discussão, sobre o assunto em si, fique à vontade, eu quero saber a sua opinião, vou ficar muito feliz em ler o que você escrever aqui, tá?
Compartilhe esse vídeo com quem possa se interessar com mais informações. O ao vivo do canal que eu falei, né, o Web TV Brasileira, se você quiser conferir, eu vou deixar aqui embaixo na descrição, tá? Então a reprise está lá disponível para você conferir se você quiser. Já aqui na tela no meio vai aparecer uma foto minha que você poderá clicar para realizar a sua inscrição no canal, se é que você ainda não fez isso. No mais, muito obrigado por ter me assistido até o final. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.